Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um... Sabe quando eu comecei a enrolação? É o seguinte, eu costumo falar que é possível investir com R$50. O tempo inteiro, ontem eu fui num podcast e falei isso. E aí eu sei que tem uma ou outra pessoa que pensa o seguinte, tá, Charlão, tu fala que com isso aqui eu sou rei, né? Mas, com R$50, eu consigo montar uma carteira de fundos imobiliários? Ou é uma falácia, é um papinho? Você só fala de FIIs e do Vasco. Tô falando mais de FIIs agora do que do Vasco, realmente vocês entendem, né? Tem 10 anos que eu tô falando mais de FII do que do Vasco. Mas tudo bem. Vamos voltar para os R$50, senão vai ser só tristeza esse vídeo. O cara tem lá R$50. É possível criar uma carteira de fundos imobiliários com R$50? Lembrando que ninguém vai ficar rico aqui com R$50. Mas você vai aprender e começar. Então, diante disso, desse desafio que eu sei que muita gente pensa, nós reunimos aqui alguns fundos imobiliários chamados fundos de troco. Por que troco? Porque você compra com aquele dinheirinho que sobrou, tá? Pô, quanto sobrou esse mês? R$30. 3 cotas, 4 cotas, 5 cotas, 1 cota. Existem fundos na faixa dos R$10. Então é possível montar uma carteira com isso daqui. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, quem não ficar até o final é louco, tá? Eu vou pegar alguns fundos imobiliários e vou mostrar o que eu olharia nesses fundos. Esse vídeo tá sensacional, vou tentar fazer ele bem rapidinho. Mas antes de tudo isso, eu te peço que se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e me diga aí nos comentários se você tem já algum fundo imobiliário de troco. Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify, então você curte meu trabalho, informação gratuita, entra lá e vai aprender um pouco. Vamos lá! Saiu essa matéria aqui, aumenta o número de fundos imobiliários que custam menos de R$10, o que analisar para o barato não sair caro. Então achei legal, saiu uma matéria com uma lista gigante, tem vários fundos, R$10 ou menos, ou até menos do que R$10, mas a matéria alerta para os cuidados, que não quer dizer que o fundo custa R$10. Não necessariamente ele é mais barato do que o fundo de 100. Pode ser a merda o fundo de R$10. Tem fundo bom de R$100 e ruim de R$100. Tem fundo bom de R$10 e ruim de R$10. Então, primeira coisa, não tem nada a ver o preço. Um fundo de R$100 ou de R$10 pode ser bom, ruim, mais ou menos, tal. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Custar R$10 até pode trazer algumas vantagens para o fundo. É isso que a gente vai ver. Que vantagens? Acessibilidade para os pequenos investidores. Se tem um fundo com uma cota de 100, você no mês tem 50, você não vai comprar esse fundo. Agora, se a cota é 10, você compra. Então, botando de novo aí na tela, torna o reinvestimento mais fácil. Os dividendos vão estar em evolução, porque você vai começar a reinvestir, fazer tudo, e você tem uma diversificação mais acessível. Porém, quais são os cuidados que eu preciso deixar claro? Não quer dizer que o fundo seja barato. É preciso analisar os fundamentos do fundo. Então, só isso aqui já valeria o vídeo, você já entendeu. Tem fundo bom, tem fundo ruim, tem mais ou menos. O preço não quer dizer nada, é igual o preço de uma ação. Uma ação custa R$50. Só te der essa informação. O que você vai fazer com essa informação? Nada. Você não sabe se a empresa deveria valer 500 ou se ela está cara deveria valer 5. O preço sem informação não vale porra nenhuma. E muita gente não sabe disso. Cara, um FII por R$10, vou comprar, vai que ele chega a 100. Não é assim. Não é assim, tá? Ponto. O que eu fiz? A lista era muito grande. Nós separamos alguns aqui com uma certa liquidez e tudo mais, não adianta falar sobre fundo que você não vai conseguir comprar. E aí eu vou falar sobre esses fundos mostrando algumas coisas dos relatórios. Nada disso aqui é uma recomendação. Tem um só, se eu não me engano, aqui que eu tenho. E aí você vai vendo depois, eu vou falando ao longo do vídeo. Então vamos começar, vou falar sobre alguns com o Kizu 11 ou Kisu 11. O que é isso? É o Quilima FOF Suno 30. Ele é um FOF, ou seja, um fundo de fundos. Possui mais de 123 mil cotistas, ou seja, mais de 100 mil cotistas, bacana.
ele acompanha um índice da Suno, de fundos imobiliários, e ele vai ter uma gestão mais ativa. Pagou 10,50% nos últimos 12 meses, e ele é um FOF. Para quem não sabe, o que é um FOF? É um fundo imobiliário que vai investir em outros fundos imobiliários. O que eu destaquei aqui como bacana? Que não tem uma concentração muito grande em nenhum fundo. Então, o maior fundo tem 4% dentro desse fundo. O que quer dizer? Recapitulando, um FOF é um fundo imobiliário de fundos. É um fundo de fundos. Ele investe em vários fundos. Ou seja, olha que bacana. A gente já vai ver o preço de todos esses fundos no final, que eu vou falar. Vou mostrar quanto custaria montar uma carteira. Você investindo nesse fundo, com pouco dinheiro, você está comprando uma porrada de outros fundos, cara. Vai me falar que isso não é uma coisa bacana? Olhando por dentro do fundo, o que a gente tem? Quais são os setores que ele investe? 32,2% papel, 23,4% galpões, 14,1% shoppings. Então, você está comprando um fundo que investe em diversos fundos de diversos setores. Inclusive, quando ele mostra no relatório a composição dos rendimentos, ele vai te falar se foi rendimento difícil, foi ganho de capital, se ele distribuiu caixa, tem as reservas, uma porrada de coisa aqui que você vai ver. Ele vai te mostrar isso tudo. Eu não estou fazendo propaganda do fundo, nem tem esse fundo. Estou dizendo coisas que você tem que e pode olhar nos relatórios do fundo. No último mês ele pagou 0,88, que é considerado um bom yield, e conforme eu já disse, nos últimos 12 meses, 10,50%. Então, com menos de R$10 ou R$10, depois a gente vai ver o preço, você pode comprar um fundo que investe em uma porrada de fundos, cara. Quer coisa melhor do que isso para diversificação? Próximo fundo, WHGR11. Nunca falei desse fundo aqui no canal. É um fundo híbrido, possui ativos em vários segmentos, residencial, corporativo, hotel, logística, varejo, industrial, energia, até entretenimento. São Paulo, Santa Catarina, em vários locais do país, pagou quase 12% nos últimos 12 meses. Mas cuidado, quem está acompanhando o mercado de fundos imobiliários está vendo várias merdas pipocando e muitas pessoas perderam dinheiro porque investiram lá em 2021, 2022 em alguns fundos que estavam pagando muito, 1,30, 1,40, até a galera me cobrava aqui no canal, poxa, eu não vou entrar no teu canal. Então eu falei, cara, deixa eu ficar com meu papai e com mamãe aqui, tá tudo dando certo, tô ganhando bem. Não, mas tem esse fundo que tá pagando muito. Aí alguns fundos que estavam pagando muito caíram 50%. Então o que adiantou você ganhar 15, 20 no ano e agora perdeu 50% do seu patrimônio? Não quer dizer que não possa dar merda nos fundos que eu tenho aqui no canal. Pode acontecer. Mas tem uns que você já olha de forma meio, tá pagando muito, tem muita concentração em poucos inquilinos ou em poucos ativos. Então tomem cuidado, tá? Quais os destaques que eu analisei aqui pra gente falar? Ele tem um valor patrimonial de 250 milhões e menos de 10 mil cotistas. Então, não é considerado um fundo muito grande. Esse é um ponto importante. É um fundo de papel, majoritariamente, ele é híbrido, mas tem papel 84,3% sendo a principal alocação. E eu marquei em vermelho aqui o que ele tem dentro, quais são os papéis. Então, você consegue olhar quais são os ativos, você consegue olhar qual o valor que tem em cada ativo, você consegue olhar o PL de cada ativo, você pode fazer uma análise, apesar de que muitas vezes você não vai entender. Ah, tá bom, o fundo tem um CRI de uma empresa que eu não conheço, e aí? É foda. Ah, o rating é bom. E daí? Por isso que a única saída é a diversificação, para você não quebrar cara, não investir muito no fundo de papel e depois dar uma merda. O que me preocupa nesse fundo é a liquidez, que eu não achei a liquidez muito alta. Óbvio, ele não tem um número de cotistas muito grande, talvez o fundo comece a crescer. Alguns ativos, para que vocês tenham ideia do que a gente está falando, são dívidas desse tipo de imóvel. Da construção, da venda, de alguma coisa. É um título, é uma dívida, um CRI. Como, por exemplo, o CRI da Arena MRV. Então, o estádio do Atlético Mineiro lançou um CRI e tem isso dentro do fundo. Por falar em Atlético Mineiro, só um detalhe aqui, lembrando do Vascão. Qual foi o pagamento do FII no último mês? Ele pagou 1,03% no último mês e quase 12% nos últimos 12 meses. Qual o problema para mim de fundo que não tem muita liquidez e muito cotista?
Se eu quiser comprar, por exemplo, 100 mil reais de um fundo desse aqui, pode ser que eu afete o preço. Se eu quiser vender ele de repente, caralho, não tô mais afim, deu problema, vendi. O preço pode cair muito, você tem que vender e aí dá problema. Então, a liquidez ela é uma coisa importante no fundo. Eu tento só comprar e só falar de ativos mais líquidos, que a gente pode comprar e vender sem ter problema de liquidez. Se você não entendeu isso, é preciso que você entenda. Liquidez, tá? Depois nós temos o Vino 11, que é um fundo que já entrou e já saiu umas 2, 3 vezes da carteira do canal. É um fundo de lajes corporativas, fez um desdobramento recente, então ele não custava nessa faixa de 10 reais, custava muito mais e aí ele teve um desdobramento. Tem mais de 100 mil cotistas, o que ajuda a ter uma boa liquidez, ativo tanto em São Paulo quanto no Rio, com uma vacância considerada pequena. Destaque aqui, no último relatório, foi a entrada de mais de 9 mil cotistas, que com certeza isso aqui tem a ver com o desdobramento, ou provavelmente tem a ver com o desdobramento. Olhando o fundo por dentro, muita gente não gosta porque 38% da receita vem da Globo, um imóvel da Globo. Então o pessoal pensa, porra, olha só, se der merda, o fundo perde quase 40% da receita. E pior, de novo na tela aí, 18% da receita vem da 20%. Então a gente tem aqui um percentual muito grande em 2 ou 3 empresas. Se essas empresas não pagarem, vai dar uma merda muito grande no fundo. Mas são empresas que vêm pagando, têm condições, uma série de coisas. A gente tem que analisar esse ponto. Não pode se desesperar. Mas vamos imaginar o seguinte, você tem 20 fundos na tua carteira. Aí dá para ter um fundo desse. Você tem 10 fundos, dá para ter um fundo desse. Agora, pô, Charlão, vou começar a investir, só quero ter 3 fundos no início. Você não pode ter um fundo que se der uma merda, 40%, 50%, 60%, 70% da receita vai cair. Boa parte dos contratos, na realidade, a maior parte são contratos atípicos, a gente já falou muito sobre isso aqui, eu considero uma boa, dependendo do contrato. E o que são esses imóveis, essas lajes comerciais? São prédios ou imóveis dentro desses prédios no Rio, em São Paulo, são ativos considerados bons. O portfólio em São Paulo, por exemplo, é muito bom, são ativos interessantes, tanto que a vacância é baixa para o segmento de lajes comerciais. No último mês pagou 0,72 e no último ano 9,09. Atualmente, para mim, acima de 0,70 no mês eu estou olhando. Menos do que isso eu nem estou olhando. A não ser que o fundo tem um potencial muito grande de valorização da cota e para isso tem que ter uma merda dentro do fundo. Aí é outro tipo de análise. Então, acima de 0,7. Com a queda da Selic lá na frente, esses rendimentos vão começar a cair muito. Próximo fundo, GALG11. Nunca falei aqui no canal, Guardian Logística. Ele teve também um desdobramento recente, composto por 5 imóveis, pagou quase 11% nos últimos 12 meses. Então, eu até marquei aqui 5 imóveis, eu acho pouco, porque você acaba concentrando, mas quem sabe ele pode crescer. Quase 1,5 milhão de liquidez diária, já acho interessante. Mais de 70 mil cotistas. Então, o problema da liquidez já melhorou aqui. Pô, o fundo negocia, um fundo que negocia mais de 1 milhão. Se eu quiser comprar 10 a 20 mil reais no dia, ou vender, cara, eu não vou movimentar muito o preço. Isso vocês têm que entender. Quanto o fundo negocia por dia? Isso é importante, cara. Você não pode ignorar esse tipo de coisa. Tem 3 locatários, basicamente. São empresas grandes, como a British Tobacco ou a BRF. Pô, empresas bacanas, não quer dizer que também não possa dar uma merda um dia com essas empresas. 100% dos contratos são atípicos. Desses 5 imóveis aqui, reajuste anual é pelo IPCA. Bacana, então, você vai ganhar inflação mais alguma coisa. Óbvio que eu até destaquei que a receita por ativo imobiliário, 39%, 35%, ou seja, se dá um problema num imóvel, a receita do fundo vai cair muito. Mas isso é natural, porque são 5 imóveis só. Então, até botei aqui no portfólio, a gente tem os contratos aqui embaixo, todos os contratos atípicos, indexados pelo IPCA, tem também os meses de reajuste, mas é o que eu disse, 5 imóveis, deu problema num, cara, a receita já vai despencar. Mas quando eu falo deu problema, eu não quero espantar ninguém. Caramba, você está falando tanto que eu tô com medo de fundos imobiliários. Invista com medo mesmo, bacana.
É importante você ter esse receio. Pagou no último mês 0,92%, quase 11% nos últimos 12 meses, e 0,92% para um fundo de logística é considerado um valor muito alto. Eu falei sobre a empresa de tabaco, ainda existe sim empresas assim, é uma empresa que tem ações lá fora. Se você quiser investir, eu tenho um curso completo sobre investimentos no exterior. Pô, Charlão, eu gosto de fundos imobiliários, mas quero dar o próximo passo, investir no exterior. Cara, na minha comunidade eu tenho um curso completo, o valor da comunidade ainda está com desconto. Vai acabar esses descontos, vocês vão encher o meu saco. Então entra logo lá na comunidade. Além de investimento no exterior, tem cartão de crédito, workshop de imposto de renda. Cara, tá muito bacana, tá? Então só esse ponto, existem empresas de tabaco, existe empresa de petróleo, existe tudo. Você pode investir lá fora e eu te ensino isso. Próximo fundo, VGHF11. Nunca falei aqui, Valora Hedge Fund. VGHF11 é um fundo de recebíveis, quase 300 mil cotistas. Cara, dentro desses recebíveis tem vários segmentos, residencial, logístico, agronegócio, escritórios. Pagou quase 14% nos últimos 12 meses, uma brutalidade, mas não fiquem impressionados com isso, senão vocês vão perder dinheiro. Alocação por ativo a gente está vendo aqui, CRIA, FDIC, outros fundos imobiliários, são vários ativos. E a carteira de ativos, você sempre pode ver no relatório do fundo. Então, eu abri aqui para vocês darem uma olhada. Você pode pegar e olhar aqui quais são os recebíveis, qual o valor, quantos por cento tem do fundo, qual a estratégia, se é valor, se é renda. Agora, eu não sou um analista de crédito. Charles, mas você já trabalhou com isso? 15 anos. Quase. 15 anos. Pô, então você entende. Entendo. Por isso que eu não me meto, muitas vezes, em algumas coisas. Justamente porque eu não entendo. Manja o cara que já trabalhou em cozinha de shopping, aí fala pra você, ih, meu irmão, cuidado, não come. Ou, só come naqueles 3 ali que eu conheço. Então, crédito é um mercado complicado. Ah, mas tem rating de uma agência grande. Porra, meu irmão, aqueles títulos lá da dívida da crise de 2008 americana também tinham rating. Então, cuidado, só peço cuidado, tá? Principalmente com fundos de recebíveis. No último mês pagou 1,05, que é bastante coisa, mas a gente percebe que já teve uma queda aqui, mas também esses fundos que pagam IPCA, ou até fundos que distribuem os próprios aluguéis, muitas vezes você vai ter uma variação, não é um reloginho. Próximo fundo aqui, super conhecido do canal, a gente já está chegando ao final, MXRF11, esse é o único que eu tenho de troco aqui nessa lista, também é um fundo de recebíveis, tem que tomar cuidado, mas é um fundo gigante com quase 1 milhão de cotistas. 1 milhão, tá? É o fundo de troco da carteira do canal. Pagou mais de 11% nos últimos 12 meses. Destaque aqui, eu marquei, é um fundo majoritariamente de CRIs, quase 80%. Tem crédito corporativo, comercial, residencial dentro dele. Inclusive, se você quiser olhar aqui os setores da economia, eu destaquei que ele vai investir em vários setores da economia, sendo títulos atrelados tanto ao IPCA quanto ao CDI, pré, IGPM. Ele vai ter tudo aqui dentro dele, tá? E também tem uma composição de ativos de fundos dentro dele. Qual foi a rentabilidade? 1,01 no último mês e, conforme eu já disse, mais de 11%. Também marquei com uma setinha, assim como o último fundo que eu falei de recebíveis, uma queda aqui no valor dos rendimentos pagos. É natural que você tenha. A inflação estava em 10, caiu para 4, tá um pouco mais, mas tudo bem. No papel caiu para 4, 3, 5. Pô, você vai ter uma quedinha no rendimento. Mas muitos fundos pagam IPCA mais 6, 7, 8. Cara, tá bom, é isso. Você não pode se acostumar em ganhar 1,5% ao mês e achar que isso vai se replicar. A vida não é assim. A vida não é feita de 1,5% ao mês. Quem dera se fosse feita de 1,5% ao mês. Não é, não se acostume com isso. Então a gente vai ter aí uma diferença. Por isso que eu equilibro tijolo com recebíveis. Aí no mês o recebível vai muito bem, no outro mês vai uma merda, mas o tijolo costuma pagar de forma um pouco mais linear. Então, nesse meio, eu tenho uma média. O cara que só tem fundo de recebíveis, caraca, esse mês despencou, fica desesperado.
Pô, esse mês foi bom pra cacete, vou gastar meu dinheiro. Eu não gosto dessa oscilação. Eu prefiro um negócio mais linear e eu vou reinvestir. Então, mostrei vários fundos que custam muito menos do que R$50 e vamos ver agora como eu montaria uma carteira. Então, montando uma carteira com esses fundos daqui. Bom, recapitulando, nós falamos, e não é uma recomendação, sobre diversos fundos de diversos segmentos, tá? Fundo de fundo, híbrido, laje, logística, 2 fundos de recebíveis. Quanto custaria? Bom, eu separei aqui. Um dos fundos, que é o MXRF11, está custando mais de R$10, os outros menos. E você, com quase esses 50 que eu falei aqui, você montaria uma carteira. Então, vou recapitular. Acabei com o problema do início do vídeo. Porque qual era o desafio? Montar uma carteira com R$50. E acabou o vídeo. Eu te mostrei que com 50, ou um pouco mais, um pouco menos, vai depender da cotação do dia, você consegue montar uma carteira bacana de fundos imobiliários. Cara, olha que legal. De novo, vai enriquecer? Porra nenhuma. Quem vai enriquecer com R$50? Nem em pirâmide, nem no tigrinho tu vai enriquecer com R$50. Vai perder tudo logo. Então, muito cuidado em ficar esperando para investir. Começa a investir logo. Aí você vai fazer merda, vai aprender e tudo mais. Então, espero ter mostrado alguns fundos, despertado o interesse de muita gente. Cuidado, estude. Em cada fundo eu te mostrei uma coisa interessante na análise. Tudo aqui é proposital para sua educação financeira. E antes de ir embora, assista o meu podcast lá. Na verdade, assista, não escute no Spotify, ainda não está em vídeo. E te peço 2 coisas. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários o seguinte: você tem algum fundo imobiliário de troco? Me diga aí, é isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.